boa noite, meu querido aluno. Dando continuidade às nossas aulas, hoje vamos falar sobre o controle de custos dos serviços de saúde. De passagem, o controle de custos no serviço público relacionados ao serviço de saúde ele é uma coisa muito complexa. Quando você faz uma comparação entre o controle de custo no hospital público e o hospital privado, há uma diferença gritante nesse controle. Existe uma legislação, na verdade, a legislação em si, que preconiza custos no serviço público, ela data de 1964, que é a Lei 4.320, que inicialmente exigia, inclusive dentro do processo produtivo, que houvesse ferramentas de controle de custos. Existe uma dificuldade grande das pessoas que realmente investiam aqui no Brasil em entender como funcionava a contabilidade. E por conta disso se discutiu muito tempo e houve a convergência das normas contábeis, e o que se usa hoje são as normas internacionais que preconizam o controle de custos no serviço público, diga de passagem. Só que vira e mexe, você procura quais são os órgãos públicos hoje que têm sistema de controle de custos implantados, e sinceramente eu não sei dizer qual é o órgão público que conseguiu implantar de maneira efetiva o controle de custos. O poder público, obviamente que ele tenta atender parte do que preconiza essas normas contábeis, essa convergência das normas contábeis, e implanta um sistema de controle de gastos. O controle de gastos ele é muito diferente do controle de custos. O controle de custos está associado a você se apropriar do quanto custa cada atividade relacionadas a determinados tipos de serviço. Vamos supor que uma cirurgia aconteça no hospital. O custo daquela cirurgia vai estar relacionado à hora do médico que está lá trabalhando, a especialidade dele, ao instrumentador cirúrgico, a esterilização do ambiente onde vai ser feita a cirurgia, a esterilização dos equipamentos, dos materiais que serão utilizados nessa cirurgia, o uso do foco cirúrgico, o uso da sala, a esterilização da sala, tudo que está envolvido no processo. Tanto quanto quando você vai para um serviço de nutrição, quanto custa essa alimentação? Quanto custa alimentar o paciente? Tem que ser levado em conta que não são só os insumos que vão ser utilizados na preparação daquele alimento, mas a água que vai ser utilizada, a luz do ambiente, o gasto com a limpeza do ambiente, aquele cara que vai ser o dispenseiro, o cara que vai cozinhar, o auxiliar de cozinha, o copeiro, aquele que vai fazer a entrega, a hora trabalhada do nutricionista, do auxiliar de nutrição. Tudo aquilo, o recipiente que vai ser levado a comida para o paciente, tudo isso tem que ser levado em conta. Quando você também vai para outros setores, como o caso do serviço de lavanderia, lavanderia, qual o custo da lavanderia? Eu tenho que levar em conta, não é só a lavagem da roupa. Eu tenho que levar em conta aquela pessoa que está lá recolhendo a roupa, o custo de manutenção do carrinho que vai trazer essa roupa, a troca das rodas, a manutenção dele, quanto custa a esterilização do ambiente onde aquela roupa vai ser triada, subdividida em crítico, não crítico, semicrítico, o custo de toda a mão de obra que vai estar ali dentro daquele setor, o material, os insumos, a conta de energia, de água, tudo que vai ser envolvido, o custo da água, o custo do que vai ser dessa água que vai ser jogada no esgoto, porque a gente sabe que a gente paga dobrado o que eu consumo de água, o que eu jogo no esgoto. Então são vários itens que tem que ser levados em conta na hora de pensar em apropriação de custo. Custo está relacionado a um sistema. Não é só o sistema de informática para controlar quanto entrou, quanto saiu, quanto custou cada atividade, não. Lembrando, como eu disse, cada um setor tem várias atividades. Quanto custa cada atividade dentro daquele setor? Imagina que numa cirurgia, voltando para a cirurgia, quando você pega lá o prontuário do paciente, você vê numa única cirurgia várias intervenções. Cada intervenção daquela tem um custo específico, o médico vai cobrar. Uma cirurgia que você faz de um cateterismo ou um transplante
existem vários procedimentos ali e cada um tem um custo específico, levando em conta inclusive a limpeza, o material que vai ser utilizado para esterilizar a área onde vai ser aberta, onde vai ser cortada desse paciente, o fio que vai ser utilizado para suturar ele, a serra, os equipamentos que serão utilizados, a manutenção desses equipamentos que vão ser utilizados nessas cirurgias. E de maneira sistêmica, quando você pensa, a cirurgia vai custar X, eu tenho que levar em conta de maneira sistêmica o que vai ser utilizado, qual o valor da hora desse profissional, quantas cirurgias ele fez, tudo isso vai ser utilizado na composição de custo de cada um dos procedimentos cirúrgicos. As pessoas dizem, caramba, a diária do hospital é cara porque se você bota um paciente dentro do hospital e não dá um único medicamento para ele, você não leva para fazer um único exame, você não leva para fazer uma única intervenção cirúrgica, só o fato dele estar ali já custa caro, porque aquele ambiente onde ele vai estar internado, eu preciso fazer a limpeza daquele ambiente, a esterilização do ambiente, dependendo principalmente do local onde ele esteja, se é uma área crítica ou semicrítica. A lavagem das roupas do leito dele, que tem um custo específico. A questão da alimentação dele, tem hospitais que cedem em média 9 refeições por dia, 6 para o paciente e 3 para o acompanhante. Imagina só que uma alimentação dessa custasse na faixa de R$10, no preço mais baixo. No mínimo era R$90 por dia. Multiplique 90 vezes 30 dias para um leito. Só aí você tem R$2.700 só de alimentação. E isso botando o preço a R$10, só que é muito mais que isso, e cada tipo de refeição ela tem um valor específico. Então imagina a lavagem de roupa, você lavar roupa, o quilo a R$4. Vamos supor que você lava em média aí 4 quilos de roupa a dia, então na pior das hipóteses ali, você está lavando a R$16 a roupa, o quilo da roupa a 4. Então 4 vezes 4, 16. 16, multiplica por 30. Quando você vai começando a somar tudo que é gasto naquele ambiente, simplesmente para manter o paciente, você vai gastar mais de R$3.000, R$4.000 por mês, sem fazer nada com o paciente. Então tudo é um custo. E esse custo ele tem que ser visto, tem que ser gerenciado de maneira sistêmica. Por que sistêmica? Porque tudo está interligado. O paciente que vai fazer uma cirurgia, ele vai ter que estar num ambiente, num leito. Do leito envolve tudo isso que eu falei anteriormente. Aí vai ser deslocado, precisa de um maqueiro. Quando ele vai para uma cirurgia, ele precisa passar por um processo de diagnóstico. Então, o centro de diagnóstico ele vai ter que ser acionado. E tudo aquilo que envolve até a chegada dele dentro do setor, dentro do bloco cirúrgico até fazer a cirurgia. Então, todos esses gastos, que inicialmente não é custo, todos esses gastos, eles vão ser lançados no centro de custo, onde esse paciente está lotado. O centro de custo é o local, é um ambiente que está cadastrado no sistema de controle de custo para dizer assim, ó, tal setor gastou tanto nesse período, gastou uns R$150 mil, aquele setor gastou. Beleza, mas qual foi o custo dele? Para eu ter ideia do custo, obviamente que eu vou ter que desmembrar as atividades que compõem aquele setor e dizer quanto foi o custo de cada atividade dentro daquele setor. Volto para a cirurgia. Caramba, qual foi o custo para eu fazer a cirurgia da instrumentadora cirúrgica? Quanto custou? Qual foi o custo da instrumentadora cirúrgica? Qual foi o custo da esterilização dos equipamentos, dos materiais que vão ser utilizados naquela cirurgia? Qual foi o custo da hora da equipe médica? Quantos especialistas tinham lá? Quanto custou cada um? Então eu vou começar a direcionar quanto custa entre os custos diretos e indiretos, que são aqueles que são utilizados diretamente na atividade produtiva e aqueles que são utilizados indiretamente na atividade produtiva. Então eu tenho que compor isso aí tudinho. Obviamente que você vai encontrar várias ferramentas de controle de custos, vários sistemas, desde do sistema de controle ABC, que é por processo, tem a questão da apropriação de custo relacionada ao rateio e várias outras que são utilizadas para você poder compor esse custo. Lembrando que normalmente em alguns locais se usa 2, 3 ou 4 diferentes para você poder realmente compor aquele custo. Mas quando você vai para um hospital público, você vê que é bem diferente do hospital privado. O hospital privado ele consegue
reter pessoas com notório conhecimento nessa área, paga um valor razoável, um valor atrativo para aquela pessoa que tem um conhecimento, notório conhecimento em controle de custos, ele consiga gerenciar, ele consiga apropriar custos, ele consiga ter ideia de quanto custa cada uma daquela atividade. Às vezes o custo do procedimento ele é cobrado de maneira mais cara, porque às vezes a pessoa não tem ideia mais ou menos de quanto vai custar aquele serviço, então cobra um valor muito mais alto. Só no serviço público é mais complicado primeiro para você conseguir pessoas realmente que estejam preparadas, que entendam um pouco de custo hospitalar para poder gerenciar essa cadeia. E aí, infelizmente, a boa parte dos procedimentos que são feitos dentro do hospital fica um pouco aquém quando você tem ideia de quanto realmente custa um paciente, seja dia, um paciente mês, um leito dia, um leito mês dentro do hospital, e às vezes dificulta você ter uma ideia do faturamento, não porque você tem a questão do setor do faturamento, mas quanto custa realmente. Uma das ferramentas interessantes para se controlar custo no hospital, que é vista em muitas situações para só controle das informações da entrada e saída do paciente, é o próprio prontuário do paciente, que tem várias informações importantes, que inclusive pode servir para esse controle de custo. Tem uma ideia de quanto custou aquela estada no paciente. O paciente entrou tal dia, saiu tal dia, qual o tipo de medicamento que foi utilizado, se ele saiu com um bloco cirúrgico, qual foi o tipo de procedimento, qual o tipo de cirurgia, quantos procedimentos foram feitos nesse paciente. Então, daí dá para você ter uma ideia de ponto de partida, para ter uma ideia de quanto realmente custa um paciente durante um mês, durante um período, durante aquele período que ele está internado, quantos pacientes entraram, ter uma ideia. Agora, o principal é que haja um sistema de controle de custos, não só o sistema implantado do ponto de vista de projeto, mas um sistema gerencial que seja capaz de você lançar, alimentá-lo de informações e ele tenha condições de te dizer quanto realmente custou cada procedimento, cada atividade, cada setor dentro do hospital, e que esse sistema ele seja capaz de subsidiar o processo de planejamento, tanto quanto de tomada de decisão. Lembrando que o calo de controle de custos, assim, dentro do ambiente privado, ele é muito menor do que no ambiente público. Lembrando que em muitas situações, a maioria dos órgãos públicos, não só dos hospitais públicos, eles não conseguem fazer esse gerenciamento de custo efetivo. Controlam os gastos. Mas vamos embora. Vamos para a próxima aula.